Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:03, seja bem-vindo, eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas câmeras aqui da Rádio Trianon, nos estúdios da Rádio Trianon, no Facebook e também no Instagram. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe pelos telefones, fazendo perguntas aos nossos convidados, 3289-3580 e 5052-5555 são os números. Hoje, quinta-feira, como de praxe, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio do Instituto Ética Saúde. Eu apresento a partir de agora os participantes desta edição. Você vê aqui pelas imagens à minha direita Ricardo Prado, procurador de Justiça, presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Seja bem-vindo, procurador Ricardo. Olá, Mauro. Um prazer estar aqui com os nossos convidados e poder falar com o ouvinte da Rádio Trianon. Muito obrigado pela presença. Também conosco, você vê aqui à minha esquerda, a advogada, a doutora Fernanda Lância, especialista na área civil. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, boa tarde aos presentes, boa tarde aos ouvintes da rádio. Também conosco agora você vê aqui à minha direita o Carlos Mourão, corregedor do município de São Paulo, ex-presidente da ANPM, Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Seja bem-vindo, corregedor Carlos Mourão. Boa tarde a todos, agradeço mais uma vez o convite, agradeço a iniciativa do movimento do Ministério Público Democrático. E também conosco, fechando a nossa bancada, Glaucio Pegurim Libório, engenheiro químico, empresário, presidente do Conselho de Administração do Instituto Ética Saúde. Glaucio, bem-vindo ao Gente que Fala. Boa tarde a todos e obrigado aí pelo convite. Vamos ao nosso primeiro tema. O Ministério Público de São Paulo está investigando como homicídio as 9 mortes ocorridas no domingo passado, num baile funk na favela de Paraisópolis, na região do Morumbi, zona sul aqui da capital. Os 9 jovens com idades entre 14 e 23 anos teriam morrido pisoteados após uma intervenção da Polícia Militar no local, originada na perseguição a 2 suspeitos em uma moto. Familiares das vítimas e participantes do baile, no entanto, contestam essa versão. Procurador Ricardo Prado, inicialmente, como é que você avalia essa questão do Ministério Público investigar como homicídio esse caso das 9 mortes? Você tem uma questão que é a questão das mortes das pessoas e, obviamente, você tem uma questão de homicídio aparentemente, em princípio, como uma hipótese bem provável. Se é um homicídio doloso, se é um homicídio culposo, entendeu, né, e quem foi o responsável, quem não foi, etc., são questões que você só vai poder ter mais claro depois de ouvir as pessoas que estavam lá no local, verificar as filmagens que foram feitas e etc., né? Agora, eu acho que, de uma certa forma, é um início de posição do Ministério Público de que não pretende deixar isso de lado, né? Certo? Quer dizer, a indicação já inicial de homicídio é uma indicação de que é preciso apurar responsabilidades e punir quem realmente foi responsável por isso. A ação toda, na verdade, é um grande desastre, né? Eu tenho um grande respeito pela Polícia Militar, né? Acho que ela presta grande serviço à população, entendeu, né? Trabalhei em muitas circunstâncias juntos com policiais militares, tenho pelos membros da corporação uma consideração muito grande, mas acho uma corporação, em grande parte, tem serviços muito eficientes, né? Uma parte, inclusive, que é desconhecido, mas também faz parte da corporação, que é a parte do Corpo de Bombeiros, é um órgão público mais avaliado, mais bem avaliado em todas as avaliações que você faz do setor público, né?
Mas algumas coisas, às vezes, saem fora de controle e acabam com resultados catastróficos, né? A polícia tem muita força, tem muito poder, né? E essa operação, aparentemente, foi um grande desastre, né? Você precisa apurar as coisas todas. Você tem uma situação complicadíssima, na verdade, né? Porque a questão do bairro, a questão da exclusão social, a questão da droga, entendeu? Você tem vários fatores, na verdade, permeados dentro desse contexto, tá? Então, não é um negócio de uma situação de avaliação muito simples. Você precisa verificar cada um dos problemas, mas a questão das mortes dos adolescentes é injustificável, isso não há a menor sombra de dúvida, né? Você não pode partir para uma operação dessa e ter esse tipo de resultado, né? Quer dizer, você quer dissolver o baile, não quer permitir que o baile ocorra, e etc. Começa a agir antes, já não permite que já juntem as pessoas, entendeu? Né? Quer dizer, a polícia chega primeiro, entendeu? Né? E já corta a questão antes de começar, entendeu? Né? A polícia tem preparo para isso, certo? Então, acho uma situação realmente muito complicada, muito ruim para a própria polícia, inclusive, certo? Isso faz um mal, inclusive, para a própria corporação. Doutora Fernanda, o mesmo questionamento, a sua avaliação sobre o MP já investigar as mortes como homicídio e, no seu entender, os desafios da investigação perante as duas versões. Uma da própria polícia, de que teria havido uma perseguição a 2 suspeitos numa moto, que entraram na favela e usaram aquelas pessoas como escudo. E, por outro lado, a própria população interna lá da comunidade, dizendo que todos os jovens lá foram encurralados e que teria sido uma emboscada da polícia. Bom, eu tenho uma opinião um pouquinho divergente. Eu acho que houve morte realmente, o Ministério Público, o papel dele Aproxima mais um pouquinho, doutora. Houve morte, cabe ao Ministério Público investigar. Houve algum excesso de alguém, cabe ao juiz julgar. Agora, antes de atacar, como muita gente está atacando nas redes sociais, ou mesmo os parentes, a própria atitude da polícia, eu gostaria de lembrar que meu filho adolescente estava dormindo em casa. Então, eu acho que quem tem um filho adolescente também tem responsabilidade se ele está às 4 horas da manhã no meio do Pancadão, que é um evento promovido pelo tráfico de drogas nas comunidades carentes. Eu acho que se é para investigar, vamos investigar de uma maneira ampla e vamos questionar também esses genitores que agora estão de luto, com toda certeza. Houve um resultado extremamente indesejado, que é o resultado morte. Se houve um excesso, se houve um despreparo, o que aconteceu, cabe ao Ministério Público investigar. Mas também deveria ser investigado o que está acontecendo com esses pais de hoje em dia que deixam os filhos soltos sem saber o paradeiro. Eu vi um relato de uma pessoa na rede social falando, meu neto fugiu, eu não sabia onde ele estava. Mas como assim? Como que fica o pátrio poder hoje em dia, que as pessoas não sabem onde seus filhos, seus netos, as pessoas que deviam estar sob a sua guarda estão? Quando você diz investigar de maneira ampla, significa investigar também a questão da realização desses pancadões, os organizadores disso? Os organizadores, a ausência do poder público como um todo, porque aonde está o Conselho Tutelar, aonde está a Prefeitura organizando eventos para dar opções, já que dizem que essas pessoas vão nesses bailes por falta de opção. Aliás, eu nem gosto muito do termo baile, porque para mim baile é uma outra coisa, esses aglomerados desorganizados no meio da rua, que começaram, pelo que eu ouvi também, na quinta-feira, e depois do incidente da polícia continuou, deu uma pausa e foi até 10 horas da manhã. Isso daí é total ausência do município, é total ausência do Estado, é uma precariedade do poder público total. Não é a fatalidade que aconteceu ali, se houve um erro, um excesso da Polícia Militar, eu não sei, cabe ao Ministério Público apurar e investigar. Mas também deveria ser investigado por que, como disse o procurador aqui do meu lado, por que começa, como acontece, dura vários dias, ninguém faz nada. Não é só a polícia que tem que fazer alguma coisa, o poder público como um todo, a prefeitura, outras instituições, outros órgãos,
como um todo, tudo é Estado, tudo que a gente quer é ter um Estado que regule as relações, é para isso que o Estado existe. Se ele é ineficiente, a gente começa a questionar as instituições. Sim. Corregedor Carlos Mourão, já havia um clima de tensão lá na comunidade do Paraisópolis por conta da morte do sargento da Polícia Militar, o Ronaldo Ruas, foi no começo de novembro, né? E agora mais essa situação, isso poderia ser uma decorrência desse clima de tensão? Eu não vejo como uma decorrência de um clima de tensão. Acho que há uma tensão no ar. Não é uma tensão. A cidade de São Paulo é uma cidade tensa. As pessoas estão tensas, né? E as comunidades vivem um apartheid social, né? Porque ao mesmo tempo que eles estão, de um lado, tem prédios milionários, nas situações lá bem precárias. Eu já entrei dentro da favela de Paraisópolis e passei por dentro da favela. E é um universo à parte, é um mundo à parte, onde falta mesmo uma intervenção para que as pessoas possam viver de uma maneira digna. Eles não vivem de uma maneira digna. Eles vivem lá por falta de opção. Então, eu não acho que a gente possa partir de preconceitos de existência de bailes em pessoas que são carentes dentro da comunidade como eventos criminosos. Eu acho que isso aí é um erro, porque as pessoas que moram lá não são criminosos. A grande maioria não são. Claro que tem criminosos, como tem criminosos em qualquer lugar, né? A gente segmentar e falar que o tráfico está dentro da favela é uma mentira. Eu falo, o tráfico não está. Vide os valores que se envolve com o tráfico de drogas. Ele está na sociedade como um todo, né? Na sociedade, na rica, na pobre, em qualquer lugar. Precisa a intervenção do Estado para que as coisas sejam organizadas. O baile pode existir, e aí ontem até acho que no Jornal Nacional comentava numa comunidade que organizou essa questão do baile. O baile existe, ele acontece e termina às 10 horas da noite. Então, um acordo entre os líderes da comunidade com a prefeitura, cada um fazendo uma intervenção, cada um trazendo a sua parte para ajudar, e as coisas aconteceram da melhor maneira possível, e o baile existe e as reuniões existem. Eu acho que é possível você construir, né? Mas isso tem que construir em conjunto, você não pode abandonar. Não é através de uma ação violenta que você vai conseguir coibir a existência do baile. Isso não existe, isso não vai existir. Você tem que, na verdade, trazer a comunidade, né, para repensar um pouco o papel. Lembrando um pouco do papel do movimento do Ministério Público Democrático, fez um trabalho, né, muito interessante lá na Zona Sul, que diminuiu a criminalidade com a limitação de os bares de venderem bebida após as 10 horas da noite. Inclusive um trabalho premiado, o Ministério Público foi premiado. Um trabalho que é fora da seara do Ministério Público, um trabalho social, de intervenção e de mudança de cultura para que as coisas possam mudar. E é assim que você vai alterando essas relações, vai alterando. E esse trabalho, a Colômbia, né, foi um trabalho exitoso, né? A intervenção do Estado, positiva, né, vendo que existem pessoas que moram lá, pessoas que têm direitos, né, e que a gente precisa ver esses direitos das pessoas, as pessoas terem esses direitos garantidos e arranjar uma vida melhor, para que a gente pare de ter esse conflito, porque senão, imagina só, toda vez que vai ter um conflito, vai ter que invadir, é uma zona proibida, como é que a gente pode... O tráfico acaba se aproveitando desse abandono mesmo dessas pessoas que estão simplesmente abandonadas em situações bem precárias. Quais são os desafios da investigação, corregedor? Por conta dessas duas versões, a versão da polícia e a versão dos moradores. Então, mas a justificativa, eu não sou da área criminal, mas a justificativa por si só já não justifica, né? A justificativa, o fato de você estar indo atrás de dois bandidos não justifica, né? Quando você tem um aglomerado, você tem um problema, né? Você não vai matar 9 em nome de matar 2, né? Porque você está atrás de 2, tentando prender 2, você vai causar a morte de mais pessoas. Então tem que saber. Seria a mesma coisa, por exemplo, na saída de um estádio, você perseguir alguém, ou na Praça da Sé, na saída do metrô, você começa a perseguir alguém. É impossível, você vai causar um dano a terceiros. Então você precisa ter treinamento. Acho que eu partilho da mesma opinião do Dr. Ricardo, que a polícia militar é muito bem estruturada, mas tem os seus desvios, tem os seus problemas, né? Como qualquer sem estrutura, tem jornadas muito extensas, salários muito baixos, e de vez em quando sai fora
de um controle, não é necessário. Mas com o controle necessário, as coisas acho que andariam melhor. Não era caso de entrar. Né? Quando ele viu a situação, é uma situação que você não vai entrar, porque senão você vai causar um dano maior. Essa acho que, então, a justificativa eu acho que não justifica. Sim. Glaucio, sua impressão sobre esse tema? Bom, Eu sei que você não é operador do direito, enfim, mas sua impressão como cidadão. Não sou, como cidadão, eu concordo com o doutor Mourão quando ele colocou que a justificativa não se justifica. Eu acho que você invadir uma situação, um baile que você já sabe que ele é problemático, que tem muitas pessoas lá dentro e você não tem área de escape, né? Se a gente vive preocupado que se um teatro e um local, um cinema tem área de emergência para saída, e você você tem que estar ali com aquilo liberado, você imagina você fazer o que foi feito lá, pelo menos que a gente tenha acesso às informações. E eu concordo com a fala do Dr. Ricardo também, com a Fernanda em parte, tem uma parte que ela está certa, mas é de difícil execução, quando diz que os pais têm que saber onde estão seus filhos. Eu consigo fazer isso com meus filhos, consegui. Eles estão hoje com 25, 22 anos, estão formados, mas graças a Deus, eu fui uma pessoa privilegiada e eu pude fazer isso. Agora, quando eu imagino, eu sei disso por causa dos porteiros do meu prédio, eu vejo lá, ontem à noite mesmo eu fui num evento aqui e tinha um rapaz na portaria, um evento extremamente num local nobre, com pessoas de grandes empresas multinacionais, e tinha uma pessoa tomando conta na porta de olho fechado. Ele fechava o olho, eu olhei para o olho dele, eu falei, esse rapaz deve ter trabalhado o dia todo, está trabalhando à noite, se ele tem filho, ele não tem como ele cuidar de saber onde estão os filhos dele. E a maioria das pessoas que moram nas favelas são mães solteiras, são mães que não têm pais, os pais às vezes abandonaram os filhos. Ela não consegue, ela tem que trabalhar, ela tem que largar um filho de 12 anos cuidando de um filho de 7, 8. E aí eu não consigo fazer. A sua colocação está certa nessa preocupação. Quem tem condições de fazer deve ser feito. Uma desestruturação familiar coloca você numa situação dessa. Eu acho que aí entra, sim, a importância muito grande da ação do Estado, criando situações que minimizem esse processo. Você já sabe que ele existe, não é de fácil domínio, mas o Estado... Quando a gente vê que havia jovens lá que não eram da comunidade, vieram de outros bairros distantes, de famílias, digamos, estruturadas, mas... que largam os filhos e que não sabem exatamente onde eles estão. Olha, e você mexeu a um ponto certo, porque uma vez a gente conversando com meu filho, a gente passa muita mensagem para eles, onde você está? Até agora, tem um fazendo em São Paulo, fazendo residência médica na USP, e a gente lá do meu estado, eu moro em Vitória, no Espírito Santo, a gente fica no Zap, chegou em casa, não chegou, foi para onde? Ele passando mensagem até hoje. E aí teve um mais novo, virou para mim e falou assim, meu pai, às vezes a gente demora a responder, né? Aí a gente reclamou com ele falou, meu pai, toda hora vocês ficam ligando para mim, eu tô aqui do lado de casa e tal. Aí ele falou, eu falei, mas todo pai deve fazer isso para a mãe. Ele falou, meu pai, os amigos meus, eles ficam até bestas de saber, porque os pais deles não sabem, eles ficam 2 dias sem voltar para casa. E famílias extremamente estruturadas, pelo menos financeiramente. Então isso ocorre, do outro lado você imagina na parte que não consegue fazer isso. Porque muitos pais simplesmente acham que o filho, depois de uma certa idade, ele se cuida sozinho. Aí está se preparando para a vida. Até hoje, eu não sei qual é a melhor forma. Eu até digo, será que o que eu estou preparando com meus filhos de estar o tempo todo cuidando deles, se isso também não está deixando eles numa bolha, eu só vou ver isso lá na frente. Até agora, até o presente momento, eu só tive alegrias com esse tipo de controle. Mas eu tenho que agradecer por eu ter conseguido fazer isso. Minha mãe fez isso, mas era em outra... vou fazer 62 anos, foi em outra época, não se tinha... morei em cidade pequena, tudo era mais fácil de fazer controle. Mas meu pai viajava, era motorista de caminhão, saía domingo à noite, só voltava na quinta, sexta. Bom, Ricardo, pelo que todos colocaram aqui na mesa, certamente tem um problema policial, mas tem um problema social. Sim, gravíssimo. Tem o problema das famílias. Sim. De tudo um pouco. Eu acho que uma questão é muito importante a gente colocar. A gente que tem, às vezes, uma situação um pouco mais privilegiada, a gente tende a enxergar o problema por um aspecto, né? E a questão da família, eu acho que o colega colocou muito bem, no sentido de que primeiro você tem uma parte das famílias que realmente não consegue controlar os filhos. Segundo, que realmente a adolescência é uma fase complicadíssima. Mesmo você querendo controlar os filhos, ainda assim é complicado.
certo? Não é um negócio tipo, porque você não está o tempo inteiro junto, né? A hora que o garoto sai de casa, entendeu? Né? No final de semana e coisa, e vai para uma festa, etc. Você até pode perguntar para onde ele foi, etc. Ele pode ir para outra, entendeu? Pode dizer alguma coisa e vai para outra. Você tem... Tanto que teve um jovem, um dos mortos, disse que foi comer pizza com os amigos e estava lá no meio do baile funk, né? E às vezes até tinha ido comer pizza com os amigos. E na depois, sequência, entendeu? a Vem pizza outro foi o que esquenta, convida, digamos assim, alguém convida, entendeu? E você acaba... E vai num baile, né? Depois você vai num baile, exatamente. Quer dizer, você não está... A questão não é... E você tem um outro problema, na verdade, muito sério. Nós tivemos um problema de desestruturação do modelo tradicional de família. Hoje você tem outros N modelos de família hoje. E você tem muito na periferia mulheres jovens, muito jovens, mãe de filhos, entendeu? E sem marido, sem pai, entendeu? Né? Então... eu cruzei uma vez com 2 garotos num shopping aqui, 10 horas da noite, entendeu? Os meninos tinham 8 anos, 9 anos de idade. E eu ainda fiz a bobagem de perguntar do pai, entendeu? Né? E o garoto me respondeu da mãe, porque o pai não sabia quem era, entendeu? Né? Ele falou, minha mãe está tentando trabalhar, mas não é todo dia que ela consegue trazer comida para casa. Bom, próximo assunto. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou novas regras ao registro de produtos à base de cannabis para fins medicinais, incluindo fabricação local e venda na farmácia. A HempMeds Brasil, considerada a primeira habilitada a importar no país, encarou a medida como um passo importante para a indústria farmacêutica, em especial para reduzir o custo do produto. A empresa diz, porém, que a mudança não atrai os maiores investimentos, costumam acompanhar o cultivo, que não foi autorizado. Glaucio, sua avaliação sobre... Essa semana foi importante, né, em relação a essa aprovação das novas regras pela Anvisa e que isso exclui o cultivo. Eu vejo como um avanço, não vejo um problema, porque... Primeiro porque a droga existe desde que o mundo existe, né? Então, o que a gente tem que trabalhar é com a educação. Quem está fora da educação vai continuar consumindo droga. E nós temos vários outros princípios ativos de medicamentos que eles são alucinógenos e estão sendo vendidos aí. Tem remédios que você compra na farmácia que ele serve como alucinógeno. E aí você vai lá, compra naturalmente, paga, alguém está se enriquecendo com isso, uma indústria está se enriquecendo, mesmo ela sabendo que está sendo usado para fins do que não foi o previsto. Então eu vejo que a questão tudo é controle. O problema dessa visão, eu acho que é a visão conservadora. A visão da sociedade conservadora, ela atrapalha em muito qualquer coisa relacionada à ciência, que possa contrariar a um ensinamento, principalmente o ensinamento, vamos dizer, religioso. Então, isso é uma preocupação muito grande, e a sociedade, não só a brasileira, mas acho que até a nível mundial, está ocorrendo muito esse revisionismo, vamos assim dizer, para uma visão mais conservadora. Eu acho que é um avanço. Eu não entendo muito, mas assim, não entendo assim do comércio e tudo a coisa, mas assim, do pouco que eu vi de especialistas, eles achavam que o ideal seria que pudesse realmente também você ter a produção interna sob controle e ter todas as etapas do processo. Porque o que vai acontecer com o Brasil é que ele vai ter que comprar de alguém que vai encarecer o processo para poder fazer isso a nível interno. A visão que eu tenho, ela é um pouco mais de cima, né? Mas eu entendo como um avanço. Essa medida ou esse avanço vem beneficiar exatamente que tipo de paciente? Olha, hoje você tem determinados tipos de doença, né? Eu, apesar de trabalhar na área da saúde, eu sou engenheiro químico, mas assim, do pouco que eu venho acompanhando, você tem algumas doenças, não só algumas doenças raras, como algumas doenças que você não tem tratamento, são doenças crônicas, em que você tem muito problema. Às vezes a pessoa não dorme, a pessoa sente dores horríveis, convulsões, e o uso desse medicamento, à base da cannabis, né, ela reduz em muito, ou às vezes ela até quase praticamente elimina esse lado, esse lado negativo da doença, como é que eu vou dizer o termo? Sintoma, né? Sintomas, exatamente. Então, eu acho que não tem por que você vetar isso, até porque quem tem condição hoje, sempre acontece esse formato. Quem é mais prejudicado é o pobre, porque o rico, ele traz isso de fora. Ele traz na bolsa, viaja,
Para você comprar um produto desse, você vai lá um mês, vai a Miami, vai a qualquer outro país desse, traz tudo dentro da bolsa para a família inteira, roda o ano inteiro, depois você vai lá de novo e busca. Então, acho que... Doutora Fernanda, a sua avaliação sobre essa nova realidade a partir dessa decisão da Anvisa do canabidiol para fins medicinais? Eu acho muito positivo. A gente tem que aproveitar tudo que é útil para fins medicinais. E droga, como disse o Glaucio, o brasileiro é bem criativo, né? Ele sabe usar o remédio de uma finalidade para ter outra. Então, a gente sabe do Citotec, que foi criado para problema de úlcera e é usado para outros fins ilícitos. O brasileiro é criativo e não é porque a cannabis está sendo usada para um remédio que vai trazer algum prejuízo, muito pelo contrário, vai trazer mais acesso à medicina moderna de hoje em dia para mais gente. E a produção, o cultivo, você vê alguma possibilidade disso acontecer? Eu acredito que vai acontecer, apesar de chamarem, o do senhor ter dito de pensamento conservador e desse governo ser chamado de conservador, eu acredito que justamente esse governo tido, entre aspas, como conservador, vai ser quem vai abrir o plantio controlado, que tem que ser controlado, para poder haver uma redução de custo, que só a liberação que houve pela Anvisa já baixou o custo, pelo que eu ouvi dizer. E agora, se houver o cultivo, vai baixar ainda mais. E o cultivo não é o fato de ter cultivo em território nacional ou não, que vai proibir o tráfico ou favorecer o tráfico. Quem quiser fazer a plantação ilícita vai continuar fazendo, independente da medicação. É melhor que se regularize o plantio para que se tenha a matéria-prima no país. Procurador Ricardo, você também tem esse entendimento? O cultivo deve ocorrer também? Muito em breve? Eu acho que, na verdade, essas coisas virão de uma forma um pouco mais gradativa, né? Porque você vai ter muita resistência ainda por uma parte da sociedade. Eu acho que nem todo mundo entende o problema da mesma forma e, por isso, você vai ter resistência. Eu acho que, na verdade, a Anvisa fez um primeiro passo, entendeu? Cauteloso. Tá? Então, o que você está fazendo? Autoriza a vender o medicamento, etc. Depois, você vai ter um segundo momento que você vai ter o problema do custo disso, tá? Que, na verdade, eles deixaram para o segundo momento. Então, o cultivo viria para baixar custo e, na verdade, permitir produção, tá? Só que você tem aí o problema da discussão de toda a questão da política de drogas do Estado, na verdade, né? Certo? Quer dizer, então a sociedade, uma parte da sociedade vê o usuário de droga como, muitas vezes, como um bandido e etc. e tal, né? E você tem outra parte, na verdade, que já vê isso com maior naturalidade, né? Porque, como foi dito, você coloca a questão do seguinte: você tem muito medicamento que usa realmente princípio ativo, que são drogas, né, que são alucinógenos, são entorpecentes, entendeu, tá? Só que o que acontece? Você permite o acesso a isso às pessoas que têm dinheiro para ir no médico, para pagar um psiquiatra, entendeu, para conseguir receita, para comprar isso legalmente. E você exclui, na verdade, do consumo a população mais pobre, entendeu? Que não tem dinheiro para ir num psiquiatra, entendeu? Para fazer consulta com um terapeuta, entendeu? Tá? E para comprar um medicamento legal. Então, aí você joga as pessoas mais pobres na marginalidade. Elas vão procurar o quê? Elas vão procurar a droga ilícita, porque no fim sai mais barato, entendeu? Para ela essa compra. E aí faz o uso ruim, na verdade, né? Porque no primeiro momento aquilo pode até ajudar, no segundo momento aquilo vai atrapalhar, porque você cria dependência, ela está sem controle, sem acompanhamento médico e etc. Tá? Então você acaba tendo um efeito muitas vezes nefasto desse uso por conta disso. Mas a busca do ser humano pela droga é a busca pelo alívio de situações de estresse, de situações de perdas, entendeu? Né? Você tem muitas situações, na verdade, onde a vida humana é posta à prova, é posta a risco, entendeu? E tem pessoas que têm outras pessoas do lado para dar sustentação. Isso que eu falo, é bom a gente ter ajuda, entendeu? Porque quando você tem, você vai para o caminho certo. Quando você não tem, né? Quando você não tem, às vezes não tem família, não tem pai, entendeu? Né? Ou tem uma mãe muito jovem, entendeu? Né? Ou às vezes também não tem a mãe, porque tem muitos, na verdade, que são avós, na verdade, que cria, né? Aí você fica mais difícil.
é mais complicado realmente. Entendeu? Então, acho que é um primeiro passo, fazendo a coisa gradativa. Eu acho que a questão exige uma certa cautela, entendeu? Né? Eu acho que aos poucos, mas caminhando. Corregedor Mourão, seu entendimento sobre esse passo da Anvisa e o que deve acontecer na esteira disso? Eu acho que a Anvisa foi muito provocada por muitas medidas judiciais, né, de autorização de importação. Aproxime mais, por favor. Acho que foi muito em decorrência desse movimento das ações judiciais. Sim. E aí eu acho que aqui já foi bem claro, né? Acho que tem que separar a questão do uso indevido de drogas, né? E aí a droga você pode considerar, inclusive, a bebida que é livre, né? Bebida é uma droga voraz, perigosíssima. E que mata, dependendo, não só quem ingere, mas as vítimas desse que ingeriu. Nossa, é um problema sério de bebida que nós temos e é uma coisa à parte. E essa questão é uma questão acho que há mais um preconceito com relação que você vai plantar ou que não vai plantar por ser maconha ou não ser maconha, mas desde que seja um uso indicado para a medicina, né, como droga medicinal, né, para o uso medicinal, acho que não vejo problema e a questão vai evoluindo. Todos os países que começaram a crescer nesse campo, né, tiveram um aumento, né, no PIB de produção da Califórnia, no próprio Portugal, estão começando a cultivar, né, e sempre controlado, com segurança, com sistema, não para vender, não para uso recreativo, né. Isso que eu acho que há uma questão que é interessante. As discussões sempre passam, e as campanhas, os movimentos falam muito em uso recreativo. O uso recreativo é uma outra situação bem diferente dessa. Isso aqui é uso medicinal. Para a medicina, acho que não tem problema e tem que evoluir. Não podemos parar. A ciência não pode parar. Vamos avançar no tema aqui. Mesmo com um sistema de assistência de saúde universal e gratuita, há ainda muitas falhas e, principalmente, desigualdade no acesso e na qualidade do atendimento no país. Os desafios atuais, aliados às mudanças sociais, ao envelhecimento da população e à evolução tecnológica, criam uma variedade de oportunidades de negócios nesse segmento. É aí que ganham espaço as chamadas health techs, que são as startups voltadas para a saúde. Vamos esclarecer primeiro esse conceito, Glaucio, sobre as health techs? Bom, hoje o Brasil, eu como trabalho nessa área já tem algum tempo, eu vejo o seguinte: nós vivemos a vida inteira dependente, até hoje, dependente de tecnologia de fora, internacional, para os produtos mais complexos, não só produtos, como equipamentos mais complexos relacionados à área da saúde. O Brasil nunca teve muito investimentos voltados para essa área. Até agora, nessa discussão da universidade, se a universidade investe ou não, se ela gasta dinheiro à toa ou não, e tem havido muito desse debate, e acabou que a gente teve acesso a algumas informações de como várias universidades nossas investem muito em pesquisa. Muitas vezes essas pesquisas param em determinado momento, ou por falta de recursos, porque o país, o Estado, né, não tem um olho voltado para isso como um grande ganho para o futuro. Porque todo investimento em tecnologia pressupõe que você vai ter um custo durante vários anos para que depois você obtenha o resultado disso. E isso fica a cargo da universidade pública. Isso fica a cargo da universidade pública. A universidade privada não faz pesquisa. Esse é um outro grande erro de interpretação. Quando eu escuto as pessoas falando isso, eu falo, eu sou formado na Universidade Federal, eu vi o que é a Universidade Federal. Então, quando eu vejo os debates falando que é um desperdício de dinheiro, que gasta não sei quantos milhões, esses dias eu vi uma fala, não vou nem dizer quem falou, porque, né, criticando, diz que gastavam R$36 mil ano na universidade pública e gastava 17, 16 no ensino médio. E aí eu falei, poxa, a pessoa que falou isso é uma pessoa que hoje lidera a educação no país, mas ele não tem consciência de que o que é manter uma universidade, o que é manter uma escola de segundo grau. É uma diferença estúpida. De remuneração de profissionais, de investimento em pesquisa, de tudo. E é engano achar que, porque não se libera para poder fazer o privado. O dinheiro privado, ele só entra quando ele tem uma possibilidade muito grande de ter retorno. E aonde você vai encontrar isso? Nos Estados Unidos você fala, tem muita pesquisa, mas é o Estado bancando junto com algumas empresas. E as grandes empresas lá investem. Aqui, porque ela tem um mercado mundial.
A nível Brasil, você não tem um mercado mundial. Então, ou o Estado investe, porque a universidade, pega as universidades privadas aí, provavelmente elas não devem fazer 10% das pesquisas das universidades federais. Agora, Glaucio, como é que essas health techs, as startups voltadas para a saúde, vêm ajudar na saúde universal? Hoje, a maior parte delas, elas estão apoiadas em algum, pelo menos do que eu tenho conhecimento, que eu tenho pesquisado, em algum, relacionado a algum dinheiro público, seja ele através de vários, aqui em São Paulo mesmo você tem a FAPESP. Ontem mesmo participei de um evento de final de ano de uma grande associação aqui, da ABMED, no caso específico, voltada para a indústria da saúde, de empresas internacionais, e lá teve uma apresentação de a Priscila, é uma funcionária do Estado de São Paulo, ela fez uma apresentação fantástica de um trabalho que está sendo desenvolvido aqui, é o projeto chamado Projeto CIT, que é a tentativa de se formar aqui como se fosse o Vale do Silício a nível Brasil, ao redor das empresas voltadas por esse campo da área da saúde aqui. Estão sendo feitos investimentos maciços, e é onde eles estão dando incentivos a essas grandes empresas. Hoje você vê, há poucos dias eu vi na USP, os estudantes da USP, de pós-graduação, simplesmente inventaram um equipamento usando um smartphone, que ele substitui um equipamento que hoje você comprar um equipamento desse, ele custaria no mínimo hoje ao redor de quase $100 mil. E eles conseguiram fazer um equipamento paralelo que custa $400 para uso dentro da universidade. O procurador Ricardo Prado, você que está sem plano de saúde, as health techs representam uma luz no fim do túnel para quem está sem plano de saúde? Talvez, esperemos que sim, esperemos que sim. Na verdade, o que você tem é um problema realmente de custo da medicina, e boa parte do custo alto que a gente tem da medicina hoje se deve àquilo que o Glaucio falou, de equipamentos internacionais, né? O Brasil tem potencial para desenvolver cientificamente. Você tem a outra questão de escolas de primeira linha, e, na verdade, você não tem esse investimento de longo prazo. A iniciativa privada pensa no curto prazo. Você tem as empresas na Bolsa de Valores que publicar resultado a cada 3 meses. Isso é uma loucura, né? Enquanto que você, para desenvolver um medicamento novo, para você desenvolver um equipamento novo para a saúde, às vezes você precisa de alguns anos de pesquisa. Não é a primeira pesquisa que você faz que dá certo. Você faz 100 pesquisas para uma dar certo. 99 vai para o lixo, né? Mas às vezes até nenhuma, né? Então, mas você tem que fazer isso, né? No Brasil, o que sustenta um pouco realmente são as universidades públicas, né? Quer dizer, esperemos que agora, com essa iniciativa aqui na questão da saúde, você comece a ter a iniciativa privada também entrando no assunto, mas a iniciativa privada sempre tem aquela questão do lucro precisa vir rápido, entendeu? E isso é uma limitação em termos de pesquisa, né? Então, e no Brasil você vê essa discussão, né, eu tenho um irmão, inclusive, que é pesquisador, professor e pesquisador, numa universidade do Estado de São Paulo, né, que é a USP, né? Você não tem o cargo específico de pesquisador. Todos os pesquisadores são professores, obrigatoriamente. Nós não temos sequer no país, entendeu, dentro do Estado, dentro das melhores universidades do país, o cargo específico de pesquisador. Você é pesquisador e professor, você é obrigado a dar aula, entendeu? Quando o perfil do profissional, às vezes, é completamente diferente, certo? O pesquisador é um cara centrado naquilo que ele está fazendo, né? A pessoa, muitas vezes, não é dos grandes relacionamentos sociais. O professor tem que ser o contrário, né? O professor tem que ser meio showman hoje em dia, então como é que você junta isso numa mesma pessoa? Doutora Fernanda. Eu tive a oportunidade esse ano, achei interessante o tema, porque justamente esse ano apareceram os rapazes no meu escritório que já estavam montando, eu ajudei a fazer a constituição da empresa, uma startup na área de saúde. Para consolidação de dados dos pacientes, é claro que isso envolve uma série de questões, inclusive o sigilo do paciente, mas para que numa única plataforma tivessem todos os resultados de exame, todas as informações médicas daquele paciente, que não só
reduz o custo do sistema de saúde em relação aos envolvidos, como também num caso, por exemplo, de um infarto, que o paciente não tem como dizer sou diabético, haveria um acesso por um código de barras, um QR Code, alguma coisa assim, para que o médico que estivesse atendendo numa situação de emergência, por exemplo, um SAMU que vai numa situação de emergência, pudesse ter acesso a toda a ficha médica, todo o prontuário. Um prontuário eletrônico. E que haveria, com esse cruzamento de informações, uma redução de custos, porque geralmente o paciente ele vai no cardiologista, o cardiologista fala, o senhor está bem, mas ele acha que ele não está bem, ele vai na segunda opinião, e refaz toda aquela bateria de exames, alguns que não precisam ser refeitos, que já são satisfatórios, conclusivos, e tudo isso encarece o sistema de saúde, tanto na área privada como na área pública. E aí, foi muito interessante acompanhar todas as ideias debatidas entre essas pessoas que são dessa área e ver que existem empresas que estão nascendo e esse segmento da economia tem crescido muito por causa dessas startups, que são empresas enxutas, com custo muito baixo, e que elas podem trazer um avanço na área de conhecimento da saúde, de tecnologia de informação na saúde, um conhecimento muito grande, uma redução de custos. E grandes empresas já estão interessadas, estão de olho, embora a pesquisa seja uma área tipicamente pública, grandes bancos, grandes empresas de saúde estão de olho nessas empresas, existem as incubadoras do Estado de São Paulo, que ajudam muito na criação de várias empresas de todos os segmentos, mas as empresas que querem absorver essa tecnologia ficam de olho nas incubadoras. Então, quando eles começaram a expor a ideia, desenhar a empresa lá no início, antes de me procurarem, eu fui procurada numa fase mais avançada. Eles já estavam negociando com seguradoras de bancos, com empresas grandes, e provavelmente, em um ano, eles vão estar operando de uma maneira já mais ativa, com lucro. Então, é muito interessante ver que, apesar da pesquisa ser algo tipicamente das universidades públicas, existem também na área privada muitas empresas que a gente não tem conhecimento ainda, crescendo nessa área. Corregedor Mourão, seu entendimento. Eu acho que a questão da saúde é um custo muito alto. A gente tem isso para todos, né? O Ricardo fala, a gente estava conversando uma vez sobre o convênio médico, né? Vai chegar uma hora que a gente não vai ter condição de pagar. Inclusive nós, que temos uma renda, sabe, estamos no topo da cadeia do país, então não vamos ter conseguido pagar, porque o custo está muito alto. E isso, nós precisamos, na verdade, repensar um pouco a questão da saúde. Eu estava vendo uma história na Inglaterra, você tem que ir a um médico público, né? Então você mora numa região, você vai a esse médico, e médico é público, né? E você tem o seu prontuário é nacional. E o médico público dá o remédio. Você quer ir no médico particular? Bom, quer ir no médico particular, você vai a Londres, vai ao médico particular, o médico particular acessa o prontuário e fica sabendo, vou te dar remédio, eu não posso te dar, porque tem que ter autorização do médico da região, médico que lida com você. Então, esse controle faz com que baixe o custo, né? Porque hoje, por exemplo, você vai ao médico, né, ainda mais na área privada, que tem convênio médico, o médico pede uma lista de exames absurda, né? Eu já fiz exames que nem se pede mais porque não serve para nada, né? Então, aí há um impacto financeiro muito grande para a área da saúde, então nós precisamos repensar a saúde. Acho que essas startups podem trazer esse pensamento mais econômico, mais objetivo, para que a gente não haja desperdício, né? Porque vai chegar um momento que nós não vamos ter, e o que aconteceu agora com a crise, né? Muita gente saiu do convênio médico e muita gente foi para a pública, e está impactando a área pública. Como é que a gente soluciona isso? Sim. Só acrescentando o que a Fernanda falou, uma das coisas que eu acho que, primeiro de tudo, qualquer medida que você queira tomar na saúde, ele passa pelo prontuário eletrônico único. Sim. É o primeiro passo, né? Então, eu até estava conversando antes com o doutor Ricardo ali, falei, se eu tivesse que fazer alguma coisa de falasse assim, uma fada madrinha, você só pode fazer uma atitude na saúde, nos hospitais seriam gestão, né, no sistema SUS. Mas se você pensar em termos de hardware, eu ia falar prontuário único.
porque é aquilo que você falou. Você vai num médico numa cidade e pede uma bateria de exame, você vai na outra, ele pede outra bateria de exame, e muitas vezes tudo sendo repetido 2, 3 vezes. O prontuário único é o segredo para começar o processo. E essas startups realmente tem muita gente trabalhando para desenvolver isso em vários cantos aí. Muito bem, eu vou pedir agora para o Fabiano Souza rodar o nosso intervalo aqui no programa Gente que Fala. Na volta, nós vamos tratar aqui da nota das escolas particulares e públicas na avaliação internacional feita pela OCDE, que foi divulgada essa semana em Paris, na França. 12h47 agora. Quando eu fiquei grávida, meu marido fez um quartinho assim, em cima da laje. Só depois eu soube que precisava de aprovação para construir. Aí eu perdi o sono com medo de levar multa. Não perde mais! A Câmara dos Vereadores aprovou a Lei da Regularização Imobiliária, que resolve a situação de milhares de imóveis sem multas. Informe-se em sãopaulo.sp.leg.br. Câmara Municipal de São Paulo. A cidade é sua. A voz também. De volta com o programa Gente que Fala, na Rádio Trianon AM 740 aqui em São Paulo e Rádio Universal AM 810 em Santos. A nota das escolas particulares de elite do Brasil colocaria o país na 5ª posição do ranking mundial de leitura do PISA, ao lado da Estônia, que tem o melhor desempenho da Europa. Já o resultado das escolas públicas estaria na posição 65, entre 79 países. A avaliação internacional, feita pela OCDE, foi divulgada anteontem em Paris. A nota do Brasil está entre as mais baixas do mundo nas 3 áreas avaliadas: leitura, matemática e ciência. A maioria dos estudantes não chega nem ao nível considerado básico de nenhuma delas. Procurador Ricardo Prado, te surpreende? Não. Nem uma, nem outra. Você percebe nitidamente que o Brasil tem alguns nichos de excelência muito forte em várias áreas, né? O Brasil é um país muito díspare, né? Muito desigual em todos os sentidos, não apenas em renda, mas em questão de conhecimento, né? Eu me pergunto, o Brasil, por exemplo, não tem uma indústria automobilística nacional. Todas as indústrias automobilísticas do país são estrangeiras, são multinacionais. Em compensação, nós temos a indústria de aeronáutica, nós temos a Embraer, que é uma das raras do mundo, né? Você tem pouquíssimas empresas aéreas do mundo, e o Brasil tem a sua. Então, o que representa a Embraer, na verdade, que agora, inclusive, os americanos estavam abocanhando, né? Mas o que representa isso? Representa um nicho de excelência, tá? Você tem isso no diagnóstico aí da questão da educação em algumas escolas de iniciativa privada. Você tem isso em alguns setores da universidade pública, tá? Então, você tem alguns setores da saúde, nós temos alguns hospitais aqui em São Paulo e possivelmente em outros pontos do Brasil, de extrema qualidade, né? Em compensação, você tem a base, entendeu, né, que tem que ser maior, né, porque você tem que atender a população toda, que na verdade está num nível sofrível, entendeu? Nós vamos lá para o fim da fila, quase pulando para fora, né, do grupo, entendeu, né? Nichos de excelência na saúde pública, na alta complexidade e muitos problemas na porta de entrada. Exatamente. Então, e na escola você tem isso, você não tem, por quê? Porque você não tem valorização, inclusive, do professor, né? Quer dizer, você não considera a educação no país, né, o Estado, de uma maneira geral, os governantes, muitos dos governantes, nunca consideraram a educação uma prioridade, né? E nunca procuraram valorizar muito o serviço do professor. Você teve, no governo do Fernando Henrique, você teve a criação do fundo, né, do Fundeb para a educação. Foi acho que uma iniciativa que você teve lá atrás. A partir disso, você teve alguma melhoria aí, às vezes, no fundo, entendeu? Mas é muito pouco significativo perto do que você precisaria fazer em termos de saúde. Doutora Fernanda, te surpreende os dados? Não, o país realmente é um país díspare e a gente volta para o pancadão de Paraisópolis. O Estado é muito omisso. O Estado é omisso na educação. Isso é um pecado com a primeira escola, com a pré-escola, onde a criança vai para a escola para comer também. É um pecado com o ensino fundamental 1, que é onde a criança aprende a ler e escrever, e somar 2 com 2. Uhum. E daí decorrem todas as outras divergências de nível entre escola pública e privada,
conforme vai avançando, por causa também de um problema, que eu não sei se é problema, se é solução, eu não sou especialista na área pedagógica, mas eu não concordo muito com a aprovação automática, o sistema de aprovação automática do aluno. E, ao mesmo tempo, o país é tão díspare que a Embraer, que o senhor citou, ela cresceu de braços dados com o ITA, que é uma escola pública. Sim. Então, o país realmente, o Brasil, eu acho que ele é único no mundo, né? É um país de contrastes, sem regras claras. A gente não é um país das ciências exatas. Aqui tudo pode acontecer em qualquer lugar. E talvez o único no mundo em relação a discursos em prol da educação, porque os discursos são lindos, são maravilhosos. Sim. A educação no papel, minha tia era tem tudo professora e ela dizia que o aluno é o único consumidor que paga para não ter o produto. Que o aluno é o único consumidor que, se puder fugir da prestação de serviço, ele foge. Então, assim, a gente também tem essa característica muito viva. Te surpreende, corregedor? Não, O dado aqui? O dado é o dado do Brasil, né? A gente vive essa realidade bem díspare. E aí é interessante a gente notar em certas experiências de sucesso, né? Lá acho que no Piauí, Ceará. No Ceará. Piauí e Ceará estão fazendo um trabalho muito interessante. Né? Se você investir, você consegue trazer as pessoas, né? Fazer valorizar as pessoas. Né? E tem uma questão que é a questão, como o doutor Fernando, a questão do pancadão. Né? Eu acho que a questão social é uma questão muito premente. Né? Você se alimentar 3 vezes ao dia, né, já causa você já passa de um outro patamar. Né? As pessoas que não se alimentam já vai ter dificuldade intelectual. Isso aí é evidente. Né? Se você não se alimentou, não teve uma gestação razoável, bem acompanhada, que a mãe tenha se alimentado, não tenha bebido, ou não tenha usado droga, e aí a criança já nasce com uma certas dificuldades, e aí essas coisas vão se acumulando, e eu acho que esses anos todos ninguém se importou com a educação, ninguém. Acho que é uma tristeza para esse país, o abandono que foi das classes menos favorecidas, que precisam ter acesso a essa qualidade para que possam sair desse lugar comum, porque senão não sai. Falta de dinheiro ou não saber fazer? Incompetência gerencial? Eu sou da área pública e eu acho que não falta dinheiro. Na minha opinião, não falta dinheiro. Falta interesse mesmo, falta você saber selecionar aquilo. Porque tem uma questão que que eu sempre rebato. Eu sou concursado, estou há 29 anos na Prefeitura de São Paulo, e aí você tem que ter uma visão como o gestor, uma visão não de 4 anos. Né? Então, imagine um prefeito que ele se elege e ele fala, vou pensar daqui a 20. Né? É difícil isso, se pensar, um prefeito que daqui a 4 anos vai ter uma nova eleição, ele pensar em fazer um projeto de 20 anos. Né? Então, isso nós precisamos repensar, de um Estado que tenha uma continuidade, que tenha projetos a longo prazo. E, às vezes, ele até pensa num prazo de 20 anos, mas aquela gestão dele não tem sequência e o próximo que vem descontinua tudo que estava sendo feito. Isso é um problema que a gente já vive sempre. Né? Não pode, acho que tem uma estrutura estatal que ela não pode sofrer interrupções. Ela tem que ter continuidade. Saúde, educação, ela é básica, e ela não pode ter criações novas, mudar toda a estrutura. Projeto de Estado, não é de governo. É uma questão que você precisa ter cuidado. Então, a educação, imagina, uma criança que entra no fundamental e vai até o ensino médio, nós estamos falando de 9, 12 anos. 12 anos são 3 governos. Né? Se cada governo mudar... Glaucio, seu entendimento. A minha fala você até meio que roubou no bom sentido, porque tem que ser uma política de Estado. Então, ela nunca foi uma prioridade de governante nenhum de falar a educação e ele investir. Realmente, você tem fala, mas não tem uma política de Estado. E ela tinha que ser, não podia ser vulnerável a novos presidentes, novos governadores, novos prefeitos. Então, por exemplo, eu lembro, no estado do Rio, uma pessoa que é muito criticada por questões ideológicas, que era Leonel Brizola. Leonel Brizola criou no Rio o CIEPS, que era uma coisa mais fantástica. Se você imaginar o CIEPS hoje, ele hoje seria uma coisa do século XXI. O CIEPS. Você entrava de manhã, saía à noite, você tinha desde piscina, quadras de futebol, 3 alimentações por dia, psicólogo, tinha tudo dentro da escola. E aquilo voltado nas áreas mais carentes do Rio de Janeiro. O próximo governador que entrou
Primeiro, todo mundo quer mudar o nome para poder dizer que o processo é dele. Ele foi minando todos os processos. Então, não é uma política de Estado. Nós nunca vamos conseguir. Agora, a gente tem exemplos bons. Meu filho, que hoje está na USP fazendo residência médica e conseguiu entrar, ele estudou, fez escola técnica. E lá no meu estado, a escola técnica tem todo ano, é motivo até de gozação entre o pessoal, ele tem o índice do Enem igual à melhor escola, que você paga 5 mil por mês. E lá não pagava nada. O meu moleque tinha até dinheiro para ir de ônibus para a escola, vinha a escola que pagava. Escola técnica. Então, na verdade, é uma política de Estado, não falta recurso, falta gestão, na minha visão. Glaucio, você está com a palavra, sua mensagem final, sua despedida. Bom, eu acho que a nível geral, esse tipo de debate ele é muito interessante, né? Até porque traz pessoas de outros aspectos da sociedade, né, discutindo o mesmo tema com visões diferentes. Então, eu acho que é muito importante, muito interessante. Muito obrigado. Corregedor Carlos Mourão. Agradeço mais uma vez o convite, Mauro, pela participação. E eu acabo vindo aqui e eu acabo aprendendo muito, né, porque o debate é muito rico, né, é importante, e acho que espero que os ouvintes tenham aproveitado bastante. Esse é o nosso objetivo. A gente aprende muito e o objetivo é levar essa informação, a formação de opinião para o nosso público. Muito obrigado. Doutora Fernanda. Agradeço a oportunidade e, repetindo o que os outros já disseram, a dialética é uma palavra que a gente aprende no primeiro ano de direito, a importância da dialética, a importância da divergência nas opiniões. Procurador Ricardo Prado. Eu acho que isso é o que o Brasil precisa, entendeu? Né? Você colocar as pessoas com visões diferentes, conversando na mesma mesa, com respeito a todas elas, entendeu? Né? A gente pode ter divergência de opinião, divergência de ideias, mas a gente tem que ter o princípio básico de respeito pelas pessoas e exatamente pela opinião divergente. Porque é exatamente isso que enriquece, né? Aquilo que foi colocado aqui por todos, o que enriquece é a diversidade. Se a gente ficar só no mesmo, você não avança, entendeu? E, infelizmente, a questão política tem feito muito isso com uma parte da população, entendeu? Né? Você não pode ficar só nos mesmos grupos com as pessoas que pensam iguais a você. Nós precisamos, na verdade, conviver com as pessoas que pensam diferente da gente, que têm histórias de vida diferentes da gente. São elas que nos ensinam. É um prazer muito grande poder estar aqui e agradeço muito à Rádio Trianon por poder estar aqui, ao Instituto Ética e Saúde também, pela colaboração que nos tem dado para manter, e aos nossos convidados, e a Zenilda e a toda a produção, que nos tem ajudado muito. Muito obrigado a todos. Legal, minha gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, obrigado por aceitarem o nosso convite. Foi realmente um debate bastante esclarecedor. O Procurador de Justiça, Ricardo Prado, a advogada Fernanda Lância, o corregedor do município de São Paulo, Carlos Mourão, e o engenheiro, empresário, engenheiro químico, Glaucio Pegurim Libório. Na mesa de som, o Fabiano Souza, direção técnica da Rádio Trianon, do Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção geral do programa do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Eu esqueci de dizer, hoje a edição do Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala, nossa parceria com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio do Instituto Ética e Saúde. Muito obrigado, gente. Tchau, até amanhã.